Tengo parte del señor Fernando. ¿El bebé es tuyo? Sí, es mi hija. Fernando no me dijo nada de un bebé. Então, a tradição. A tradição é indicar um livro. A cada encontro a gente indica um livro, né, antes de começarmos a falar do filme. Esse livro não necessariamente tem a ver com cinema, é apenas um livro. E o de hoje é esse romance aqui, de Dino Buzzati. Eu não sei vocês, mas eu não conheci esse autor, não. Mas a coleção é Mestres da Literatura Contemporânea, então é um cara muito conhecido, deve ser um cara já consagrado, né? Mas, por acaso, eu me deparei com um trecho desse livro, me interessei e fui lê-lo. Né? É um romance chamado O Deserto dos Tártaros, de fácil leitura, fluida, né? Aqui é uma edição mais antiga. Linda. Né? Bonitinha, né? Baratinha, inclusive. E trata de um jovem, né? Que vai se alista ali no final do século XIX, num exército, numa fronteira, olha, tem a ver com o filme, né? Num forte de fronteira do seu país, não é nominado o país aqui, fica a nosso critério, e esse forte é um lugar de desolação. Só que esse forte tem uma coisa, todo mundo vai para lá como um lugar desolado, jovem, né, no início de sua carreira militar, e normalmente você pensa em sair logo de lá. Mas o forte tem algo que prende, tem uma solidão e tem um deserto de frente para o forte, que alimenta a imaginação de quem fica, né? E sempre tem a esperança de você ter o seu momento de glória na sua carreira, que é enfrentar os tártaros, que há centenas de anos não aparecem, né, nessa guerra, e eles são sempre esperados para poder promover essa glória de quem espera. E nessa espera a vida se estagna, e tem uma reflexão sobre solidão, sobre a vida, sobre o tempo, né, sobre as escolhas da vida. Esse livro, ele é um tanto mais melancólico, apesar de muito bonito em relação a isso, em relação ao filme, já que Rubem, no filme, pelo menos, ele tem 30 anos ali numa rotina de caminhoneiro, mas ele recomeça nesse filme, de alguma maneira, né? Nesse livro predomina mais essa esperança que não se realiza. Então, mas, apesar disso, não é um livro niilista, nem... ele tem uma melancolia, mas uma ternura também muito grande, e uma reflexão muito boa de viver, assim, né? De imaginar ao lê-lo. E é uma leitura muito simples, né? O Dino Buzzati, ele faz aqui uma escrita bem fluida, bem tranquila, né? Com diálogos bastante curtos, simples, agora com profundidade, né? Sempre cada página nos remete a uma reflexão sobre a existência diante de uma vida que não tem um destino claro para nós, né? Essa é e as suas armadilhas, né? Eu acho que esse é o espírito do livro. Assim, eu gostei muito. Fica uma dica aí de um romance, um título bonito, né? O Deserto dos Tártaros. Essa é a dica de livro de hoje. E agora vamos partir para o nosso tema central. Ziba aí acabou de chegar, já tinha olhado aqui. Eu falei, gente, cadê Ziba? Ele é sempre o último, né? Quer dizer... Bom, vamos lá, gente. Mais uma vez, obrigado pela honra de nos proporcionar mais um encontro, né? Nesses 72 até agora. E para a gente tem sido maravilhoso, a gente sempre fala isso. E obrigado pela presença, né? A gente sempre fala aqui que o encontro é virtual, mas as presenças são reais, né? Cada um aqui está presente. Isso aqui virou um ambiente de encontro possível, né? Durante esse período de isolamento, que chama de isolamento social, mas na verdade de um distanciamento físico, né? Onde nós não nos isolamos, ao contrário, nós nos integramos aqui nesse ambiente de encontro, né? E de interação, de discussão, de divergência. É um espaço que tem visões múltiplas, visões diversas aqui de vida, diante de cada filme, e aqui tudo acontece, a opinião é livre, né? Há sempre, claro, o pressuposto do respeito, pressupondo-se que o outro que está ouvindo aqui são pessoas, né, que merecem respeito, né? Então a gente faz uma troca aqui, mas a divergência aqui é livre, a inquietude, né? O dissenso aqui. A gente sempre fala que aqui a gente não busca consenso, a gente busca o dissenso. O dissenso é que faz o acontecimento político ganhar força, né? O consenso é perigoso muitas vezes, então a gente busca a conversa aberta, a conversa divergente, a conversa controversa, inquieta, mas com respeito e com também, eventualmente, claro,
concordando, né, uns com os outros, aqui também, que é bom também. Mas vamos lá. Lembrando que esse filme é um filme muito caro para nós, porque diante dos filmes que chegam no circuito, né, é claro que em termos de quantidade e qualidade, é muito raro a gente ter uma sessão que a gente sai entusiasmado. E quando a gente tem, marca muito. E esse foi um desses filmes, né, que marcaram muito. E sempre tivemos essa vontade de compartilhar aqui no Cinematógrafo. Ele chegou a ser exibido nas sessões presenciais, em boa qualidade, né? Mas nesse momento a gente não conseguiu nenhum mecanismo para acessar esse arquivo em boa qualidade sem ser com legendas embutidas em inglês. Por isso que a gente assumimos o risco de colocar vocês diante de um arquivo que não é de excelência em termos de qualidade, mas que não comprometia a fruição do filme, né? Inclusive porque é um filme muito, muito, digamos assim, rústico, muito simples em sua forma, né? E um filme que, pra gente, eu até lembro muito de Wilson, porque é um filme que nos enche de esperança, né? Ao ver um personagem como Ruben, né? E como ele se transforma, né? Diante da possibilidade de um amor, né? De um amor não só o amor ágape, mas o amor eros também, né? Então, não só de resgate de uma relação paternal, que, apesar de nós não sabermos absolutamente nada do passado dos dois personagens desse filme, né? A gente vê que tem muitas coisas ali doloridas no passado de Ruben, né? Em relação à paternidade, às relações afetivas, né? E é incrível como o filme consegue construir isso de forma muito pontual, porque ele é um filme escasso de diálogo, mas muito preciso, né? Quando ele, por exemplo, entrega o presente para a irmã e ela pergunta se é o aniversário dela e ele diz que tem 3 meses, né? Então, o filme é cheio dessas sutilezas que nos encanta, né? Pelo nível das atuações, pela simplicidade e pela potência dos olhares, de como o espectador fica livre para prestar atenção naquilo que lhe importa, né? Então, é uma situação ali construída com muita sutileza, mas também com muita tensão o tempo todo, né? Na forma como a narrativa sempre vai deixando a gente em suspense do que vai acontecer com aquelas 3 pessoas ali, e a delícia da Anaí, né? Com aqueles olhos enormes que nos cativam o filme inteiro, né? E também nos deixa apreensivos de como vai ser a reação daquele, inicialmente, um brutamonte, né? Porque o Ruben, inicialmente, ele é um cara extremamente grosseiro, insensível, né? Um cara que rude, né? É rude, não se sensibiliza, não ajuda a Jacinta, né? Uma mulher ali com um bebezinho. Mal fala, ele abre a porta com que eles entram, ela com bagagem, 3 né? bagagens Criança. E tudo mais. Parece aquela rudeza inicial. E o que eu acho interessante, voltando a falar da esperança, é a sensação que a gente tem de como o amor pode ser revolucionário, né? Então, assim, eu sinto que isso acontece ali nesse amor transformador, nesse encontro dessas 3 pessoas ali, né? Um encontro imprevisto pelas circunstâncias, mas como ele é revolucionário e como ele exige paciência para ser construído. A gente está vivendo numa época em que não existe paciência para nada, né? E o amor, ele é intrínseco, eu acho que é assim. Eu acho que a paciência é uma coisa intrínseca para que o amor aconteça, para que o amor seja construído. E, nesse sentido, a Jacinta, ela transmite isso muito para a gente, né? Essa paciência. E isso, de alguma forma, vai ali cativando e abrindo algumas janelas naquela relação entre os 3. Então, vamos lá. A gente está falando de Las Acácias, né? A acácia é aquela árvore. Inclusive, no encontro presencial que nós tivemos, alguém até lembrou que a acácia é uma madeira, né? Uma árvore que é sagrada, né? É citada na Bíblia, é a madeira da qual foi feita a Arca da Aliança, né? Enfim, também tem propriedades curativas. Então, assim, isso foi tudo levantado, né? Como
como curiosidade na relação com o filme, porque o que o filme mostra de Las Acacias provavelmente é só a madeira que ele transporta, né? E o filme começa com uma alusão ali, um barulho incômodo, né, da motosserra derrubando árvores, já começa um incômodo assim, né, as árvores sendo derrubadas e tal. O filme não trata exatamente disso, não é um filme sobre questões ambientais, nem nada disso, mas nos remete, né, já alguma coisa ali, é uma coisa que está sendo derrubada, é cortada, e é o trabalho de Rubem transportar, né, aquela madeira de um país para o outro, do Paraguai até a Argentina. Então, a gente está falando do primeiro longa do Pablo Giorgelli, diretor argentino, né? Que debutou tarde, né? Foi o primeiro longa dele, ele lançou Las Acacias, ele tinha 44 anos, mas ele já tinha uma longa trajetória, já tinha feito vários curtas, documentários, foi montador, né? Trabalhou na montagem de outros filmes, inclusive de diretores que depois se tornaram produtores de Las Acacias. E aí ele fez esse primeiro filme, aos 44 anos, né, lá em 2011, e foi um filme que teve uma boa repercussão, foi para Cannes, ganhou o prêmio em Cannes, né, foi premiado. Cannes é um dos principais festivais do mundo, né, talvez, pelo menos até pouco tempo ainda era, né, o mais importante festival internacional, assim, dá uma projeção aos filmes que lá chegam, né, ou são premiados. E também teve um bom público, né, uma boa aceitação comercial, o filme, crítica, né, também. O que é atípico, é um filme realmente que tem uma forma muito delicada, né? Ele tem bem uma austeridade, quase um filme de câmara, quando a gente dizia dos filmes de Bergman, lembra? Que aconteceu num quarto, que aconteceu... Nesse filme ele acontece numa boleia de caminhão quase o tempo inteiro, né? Então ele é também um road movie, aqueles filmes de estrada, só que o road movie em comum, a gente tem dito, porque nesses road movies, Thelma e Louise e tantos outros filmes, muita coisa acontece, né? Muita ação, inclusive, acontece nesses road movies, nessa estrada. Nesse filme, eu acho que acontece muita coisa, mas não no exterior, no interior. Me parece que o filme não tem um momento de tempo morto. No interior e no silêncio. Porque há sempre uma tensão pairando, a tensão da relação, de uma pessoa desconhecida, pessoas mutuamente desconhecidas, da invasão do espaço da boleia de 30 anos ali do Rubem, que é o espaço dele, e de repente tem duas pessoas ali, né? A Jacinta e a Inaí, naquele espaço a contragosto. O patrão dele que intermediou esse encontro aí, essa carona, e ele por isso fica rude no início, né? Então tem todas umas delicadezas que a gente vai presumindo, ou o filme vai insinuando, né? Um diálogo minimalista, né? Poucas palavras, mas muita coisa acontecendo, muita coisa interior, e com as poucas coisas reveladas, né? Ao longo da narrativa. Então, o próprio diretor fala isso, ele fala, eu acho que é um filme narrativo. Extremamente. Né? Um filme que não acontece nada, ele fala, é um filme narrativo. Extremamente narrativo. Ele já mostra a Jacinta chegar, né? 2 vezes ela fala de forma muito firme, né? Não tiene padre, né? E aí não tem pai. Ela fala isso diante de um policial de fronteira. Depois ela fala isso de novo. Para ele, dentro da boleia. Para ele, né? Dentro da boleia. Quando a irmã dele pergunta, você é o pai da criança? E ele fala... Ela me perguntou isso, e ela fala de novo, não tinha nem padre. Quer dizer, coloca bem clara a situação de Anaí, ou de Jacinta, né? Como, inclusive, ela falante do Guarani, né? Do Paraguai. E ela é uma mulher que está numa nova fase, mais decidida, né? Ela está mudando de país, indo embora com sua filha, para os parentes lá acolherem ela, procurar trabalho, né? Então, é uma mudança radical ali, decidida, enquanto o Rubem está meio estagnado, né? E a narrativa vai revelando isso. Quando ele fala, eu dirijo há 30 anos, eu conheço bem a estrada, né? Então, assim, ele está meio estagnado naquela vida. E tem uma parte dele não realizada, talvez frustrada. Ele tem um filho, né, que ele conheceu aos 4 anos e já não via há 8. Né? Quando ele deu uma bicicleta. Na foto até me parece que a bicicleta é bem maior do que o menino, né? Então, assim, uma desconexão. Né? E ele parece que não realizou essa paternidade e vê ali de repente, talvez... Não que ele veja, mas ele pressente, né? Talvez uma chance de recomeçar a viver, a retomar uma experiência que ele não tomou antes, não viveu antes, né? Ou que ele talvez tenha falhado por razões que o filme não nos revela, e aí está a riqueza do filme. Exatamente. A gente vai tentando também, da forma que um e outro ali, a Jacinta, né? E o Rubem estão ali se aproximando um do outro, numa situação um tanto forçada, né? Para um e para outro. A Jacinta, pelas circunstâncias da vida que levam a uma mudança,
né? E ele, por uma ordem do patrão, que disse, né, pediu, né, a ele que desse essa carona. A Jacinta era filha da mulher que trabalha na casa do Fernando, o patrão de Rubem. O interessante é que a Jacinta, eles dois, né, a Jacinta e o Rubem... Maria, bem-vinda, Maria. Ô, Mari, bem-vinda! Minha prima, gente, que está aparecendo aí hoje. Eu acho muito interessante a presença da criança, né? Porque, querendo ou não, a Jacinta e o Rubem, eles estão ali, por mais desconhecidos que sejam, há uma convenção, né? Então, por exemplo, o Rubem fumaria no seu caminhão a viagem inteira, e a Jacinta, por mais que não gostasse, aceitaria, né? Afinal, ela está ali como uma pessoa que está invadindo o espaço. Então, existe uma convenção tácita que os dois, de certa forma, acatam, né? Tacitamente aquilo ali, aquela convenção. Porém, um bebê de 5 meses, isso está fora de questão. E aí ele rompe tudo isso, né? Criando situações inusitadas e que colocam os dois, né? Startam nos dois uma coisa que é muito nova e imprevista na relação. Então, termina desencadeando nos personagens e nós, como espectadores, né? Como é que ela vai reagir à ação do Rubem, né? E como ele vai reagir ao choro, por exemplo, daquela criança, ao incômodo daquele choro, né? Ao incômodo de ter que parar na estrada porque a criança está com fome, ao incômodo de não poder fumar, né? Enfim, a quebrar seus hábitos. Ao mesmo tempo, ela consegue despertar também uma coisa que está aí no nível da subjetividade e das emoções profundas, talvez, que é o olhar. É um filme que é muito centrado no olhar entre os dois, né? De como esses olhares se cruzam. E a força do olhar daquele bebê, né, daquela criança, é realmente marcante. Então, assim, da mesma forma que é para nós, e que o filme vai construindo ao longo da sua narrativa, a gente vê que isso também acontece com o Rubem, né? Então, ele é capturado pelaquela pureza, né? Pelaquela convocação. Eu vejo assim, para mim, o olhar daquela menina é uma convocação para amar, né? Ele não resiste, isso é muito bonito. Quando ela está dormindo, a Jacinta está dormindo, ele brinca com a Naí. Para que ele brinca? Para não acordar ela. Ali já é uma coisa do cuidado que começa a aparecer. Porque ele está encantado com a criança, mas ele não demonstra. Ele tem uma autoproteção muito forte, né? Também o Ziba até colocou ele. Talvez ele não seja rude, mas ele é seco, né? Mas de certa forma essa secura se manifestava com certa rudeza no tratamento, no início. Uma dificuldade também de falar, que expressa naquela última cena, que para mim é magistral. A cena da despedida deles é magistral, né? Assim, não tem diálogo, mas o que tem é como diz o diretor. Eu não acho que é legal um filme quando você tem a premissa de que os personagens não vão falar, né? Isso empobrece, né? Mas assim, que quando precise falar, seja objetivo e que a cena também revele algo que nem sempre o discurso dá conta de dizer. Então, a tensão que aquela cena nos coloca sobre como vai ser, qual é o resultado daquela despedida, né, é muito bonito, porque revela a dificuldade do Rubem de dar vazão a um desejo. Naquele momento ali, ele tem um desejo de criar um vínculo, não importa do que vai ser, qual é a continuidade daquilo, mas ele quer criar um vínculo com a Jacinta. E ele tem dificuldade de falar para ela, né? Mas ele consegue. E, assim, são as circunstâncias da vida, né, que levaram ao encontro de ambos, não foi nada planejado também, né, e eles tiveram que conviver ali. O incômodo para ela, uma mãe com uma menina pequena, com um homem que não conhece, pegar uma estrada longa, são mais de 1.500 quilômetros ali da fronteira, né, perto de Assunção até Buenos Aires, e, enfim, para uma aventura na vida também, quer dizer, a Jacinta ia trabalhar, mas não sabia ainda onde. É uma mudança muito consciente dela. E o Rubem se vendo ali invadido, né, se autoprotegendo, seco, rude, mas ao mesmo tempo vendo ali naquelas presenças ternas, de alguma forma, né,
ele espia ela tratando de Inaí, trocando a fralda, né? E aí ele fala, ele pensa, né? Ele olha ali, enfim, ele vai se encantando também. E aí vai se abrindo, vai se criando. Então, é um road movie muito simples, muito breve. Eu acho que, pelo menos a nossa sensação, que o filme passa muito rápido, né? Muito rápido. De repente está chegando em Buenos Aires, como uma viagem que a gente faz também, às vezes, de repente está chegando. Mas, na verdade, ela foi longa, né? Teve a noite. Poxa, principalmente quando duas pessoas não se conhecem e estão convivendo num ambiente tão exíguo. Aquela tensão, né? De o que conversar com a pessoa que você não conhece, e você percebendo que a pessoa não é de conversa, né? E tal, enfim, todo aquele constrangimento. Eu volto a dizer que eu acho que um dos maiores sintomas de intimidade entre duas pessoas é a possibilidade de estar em silêncio no mesmo lugar. Para mim, esse é um grande sintoma de intimidade, né? Quando estar em silêncio entre duas pessoas não é algo incômodo, né? Quando não se tem intimidade, é algo muito incômodo. Fica um clima, né? Aquele clima de constrangimento. E isso a gente sente também. A gente sente como espectador. Mas vamos lá, eu acho que é um filme que tem uma ternura. Lembra quando a gente fala de Eugene Green, né? Quando a gente viu o filme de Eugene Green aqui, a gente falava do tom do filme. Né? Eugene Green gostava de falar sobre isso, o tom do filme. Ele colocava até uma música inicial, só para dar o tom do filme através do sentimento musical. Olha que coisa. Esse filme, acho que tem um tom também. Ele tem um tom, né, que é constante, tem algumas variações, mas ele é constante, e é um tom da ternura. Né? Parece um tom da ternura, da aproximação, da descoberta da vida, da insinuação dos dramas. O Rubem nos é mostrado a partir de sua, como a gente falou antes, de sua, digamos, talvez ele pense assim, né? De sua não paternidade realizada, de sua paternidade não realizada, na verdade, né? Ele tinha uma distância do filho muito grande, ele disse que não tinha família, a gente não conhece exatamente o que aconteceu, não conhece a história dele, mas a Jacinta também vinha de uma relação onde Inaí não tinha pai, estava mudando de país, então assim, circunstâncias da vida, né, que colocam duas pessoas em situação, né, de algum tipo de solidão, algum tipo de abandono, né, seja promovendo o abandono ou sofrendo o abandono. O retrato também, né, do Rubem, sintomaticamente, é um pai que é ausente, o que acontece com Anaí. Né? Também, claro que tem ali um pai que gerou, mas que é ausente, né, é o progenitor. Então, assim, tem a questão dessas ausências, o reflexo desse mundo masculino e feminino na sociedade, né, naquele ambiente, naquele tipo de vida, que é uma classe baixa, né, de trabalhadores. Então, assim, é um filme que tem em seu drama constante, em sua boleia do caminhão, naquele espaço exíguo, né, uma infinidade de dramas, uma infinidade de sensações, de ternuras acontecendo, de expectativas. Né? É um filme que eu vejo assim, sem tempo morto. Ele está sempre acontecendo algo. Todas as cenas acontecem. Mesmo numa pausa, é um acontecimento que interiormente a gente deduz no olhar, na atenção, enfim, de cada personagem. Então, é isso, e sempre bom ressaltar também, por exemplo, a Jacinta, né, que é a Hebe Duarte. Né? Curiosidade. O Germán de Silva é o motorista, é o caminhoneiro. Ele é ator de teatro, né? O Pablo Georgelli, o diretor, depois de experimentar caminhoneiros de verdade, né, para fazer o papel, sentia que faltava algo sempre em algum e tal. Ele encontrou o Germán e falou, não, é esse cara. E ele incorporou o papel, né? Teve até uma conversa entre eles, ele pediu que o Germán contasse um episódio da vida dele e da família, e aquilo sensibilizou a ambos, e aí ajudou a incorporar ainda mais o personagem, e ele incorporou muito bem. Já a Jacinta não é atriz profissional, né? Interessante isso. Ele também fez uma pesquisa de elenco, né, com atrizes no Paraguai, ela é paraguaia, e não ficou um ano fazendo testes, mas Jacinta era a Hebe Duarte, ela era assistente era assistente da pessoa que era responsável por fazer o casting, que é o teste com os atores. Da profissional de casting. Imagine. Mas aí o Georgelli pediu que ela fizesse um teste e ela incorporou a atriz, a personagem, ela incorporou a Jacinta. E quando a Anaí entrou no jogo, né, a bebezinha, que não é filha dela de verdade, a interação foi tão grande que o diretor disse, não, ela tem que ser Jacinta. Né? Então, assim, a interação entre um ator profissional e uma mulher que não é atriz profissional,
mas que incorporou muito bem o papel. E isso está a riqueza também dos filmes, inclusive dos filmes, digamos assim, latino-americanos, desses filmes independentes, alternativos, que muitas vezes esses subterfúgios, né, auxiliam a tornar o filme viável em vários aspectos, mas também mais rico, mais aberto ao acaso, mais aberto, né? Embora esse filme seja, claro, bastante planejado, né? O diretor, Pablo Giorgelli, ele fala disso, ele fala que o roteiro... Fechadíssimo. O filme ficou como ele viu, como ele escreveu no roteiro, como ele imaginou antes. Até porque né? um roteiro que envolve um bebê não tem como ser fechado. Ou não tem como ser aberto. Foram as cenas mais difíceis, foi, né, captar ali o bebê, sempre um momento, né, que quebrava alguma coisa, fazia alguma coisa. E teve alguns momentos que foi usado, sim, até dublê um boneco, né? E um boneco. Um boneco, em alguns momentos, enfim. Mas é isso. Então, você vê que é um filme que, dentro do que a gente chama do padrão de cinema, né, do cinemão, que a gente chama, é um filme de baixo orçamento, relativamente de baixo orçamento. Mas foi uma produção filme, né? exigente, viu? Mas uma produção exigente, criteriosa. Vários caminhões, né? Vários carros ali, foi uma loucura. Nada ali é por acaso, não é um filme feito com documental rodando na estrada, ali as estradas eram fechadas para que os caminhões passassem de volta e fosse filmado. Tudo muito bem pensado, tudo muito bem planejado, né? Mas um filme que tem uma simplicidade, né, sem ser simplista, que tem um minimalismo, mas ao mesmo tempo uma intensidade muito forte, né, em cada sequência, em cada situação gerada, nas expectativas criadas. Então, é muito bom ver filmes assim. Como a gente fala aqui, a gente vê a cada encontro um filme, né? E a cada filme um cinema diferente. E esse filme, com essa ternura e com tudo que ele invoca apenas de forma insinuante, sem que seja narrativo no sentido mais verborrágico, ou que seja mais linear, né, em sua estrutura, de revelar ao espectador cada detalhe de cada personagem para auxiliar, né, a fruição da trama. Não. É um filme que a gente vê que tem um drama, é um filme que a gente vê que tem uma narrativa, mas essa narrativa é insinuada a partir de algumas pistas de cada personagem, né, que eles mesmos dizem, ou alguma situação, como o Rubem que vai visitar a irmã para dar um presente 2 meses depois do aniversário, né, mas vai... Enfim, tem essas... Rubem parece esse cara distante do convívio das pessoas, embora ele busque também, né, alguma forma de dizer, esse afeto está vivo. Ele vai visitar a irmã, não vai no dia do aniversário, mas vai 2 meses depois, e leva o presente. Então ele tem um afã, né, um afã de afeto, embora talvez a sua vida o levou a se proteger, se precaver muito, se fechar, ao ponto de se tornar seco, né, como o filme mostra ele na palavra de Ziba, né? O rude talvez seja forte demais, mas ele tem uma certa rudeza ali no início, né? Eu acho que termina que, sem querer, a gente terminou imprevisivelmente, né? Mas, assim, exibindo uma trilogia do amor. O filme é uma história de amor, essencialmente. Com esse filme de hoje, com Filhos da Esperança. Que trata, né, ali exatamente de salvar uma criança numa circunstância em que não tinha mais filho e como isso impacta na nossa construção de humanidade, e incêndios, que tem também essa coisa do amor ser o mecanismo, né, para romper o ciclo do ódio. Então eu acho que fomos assim, sem querer, mas numa trilogia aí. E a gente saiu de 2 filmes, esses 2 filmes anteriores, de tramas muito intensas, né? De uma narrativa bastante acentuada, de tramas muito intensas, inclusive de ritmo bastante intenso, para um filme que tem outra proposta estética, outra proposta narrativa, né? Então, muito diferente. Mas espero que tenha sido essa experiência de vocês também, vai acionando a intensidade em nós, acionando nossa imaginação sobre as consequências daquele encontro, sobre as reais situações de cada personagem, que compete muito mais a nós imaginar através das pistas do que o filme dá, né? Então não é um filme dado, é um filme que aciona muito o espectador. A gente já conversou isso aqui antes também, sobre esses filmes tão abertos que acionam muito de nós. Nós é que enriquecemos o filme, porque a riqueza dele é justamente requerer isso de nós. E isso nos tira também de uma certa zona de conforto, de ter tudo pronto, né? De procurar falhas na narrativa, isso aqui não combinou com isso. Não, é um filme que acontece ali, os acontecimentos, eles são sensíveis, não são discursivos, não são meramente narrativos, embora tenha uma narrativa. Eles são acontecimentos sensíveis
e a gente vai se implicando neles, né? A gente vai se envolvendo com aqueles personagens. Bom, é isso o filme. Acho que foi importante dizer também sobre os atores, eu acho as atuações assim, extremamente convincentes. Em nenhum momento a gente nota ou a gente pensa que uma atuação ou um momento da atuação comprometeu alguma cena, né? É tudo muito assim, como se fosse... A gente já viveu esses momentos, já pegamos uma carona, já mudamos de vida, né? E tivemos que viajar com alguém e desconhecido, sei lá. E a gente vê aquilo tudo como tão naturalista, né? Tão realista, né? E a gente vai se envolvendo com aquilo ali, com aquele clima do filme. Então é isso. Vamos abrir, né? Vamos abrir para a gente ir conversando mais. Eu só queria lembrar da sutileza, mas, ao mesmo tempo, de uma necessidade de fazer algumas marcações, né? Sim. E a gente percebe isso, por exemplo, na cicatriz que é mostrada, né? De Rubem, logo no início do filme. Ou seja, aquele homem, ele é um homem marcado, né? Claro que aquela cicatriz ali é apenas um signo, né? Mas ela pode significar, para mim, essas marcas que constituem o Rubem, que fazem com que ele seja marcado, né? Esse homem marcado. Fora isso, a gente tem um aspecto aí do sonoro, né? Que é um filme que a gente já falou que é muito lastreado nos silêncios, mas o ruído do caminhão, né? A gente fica o tempo todo envolvido com aquela sonoridade daquilo ali, que são basicamente 3 elementos, que são os ruídos da estrada, que são o ruído do próprio caminhão, de Anaí, e da criança, do choro, né? São basicamente esses elementos que constitui a banda sonora do filme. Ele é todo construído nessa linha, então não tem nenhum apoio, né, de sentimental ali, de nos envolver através da música, que é um recurso muito forte, né? A gente já viu isso várias vezes, como a música determina muitas coisas, mas o filme, mesmo assim, consegue nos envolver o tempo todo, né, ali dentro daquela atmosfera própria. Então, para além do tema, para além da narrativa, para além do envolvimento, como alguém disse, foi o Ayrton, né, disse, para além da diegese, né, é um filme bastante diegético nesse sentido, ele nos envolve, né, em sua atmosfera, né, nessa narrativa. Eu só chamo a atenção, reiterando, para a concepção de cinema que ele incorpora também, que esse filme transmite, traduz de alguma forma. Um cinema estruturalmente mais simples, porém de grande intensidade dramática, de grande intensidade sensível, né? Eu acho que é um cinema poderoso, esse tipo de cinema. É um cinema que... é universal. É um cinema capaz de falar a todo mundo. É um cinema que parte ali de um cenário, de um contexto minimalista, mas cheio de intensidade, cheio de aberturas para a vida, né? Para o mundo. Isso é bem bacana, então vamos ver o que vocês acharam e vamos conversar sobre ele. Já tem gente inscrita, Graça está organizando aqui para a gente. Obrigado, Graça, mais uma vez. A maior alegria é ouvir vocês sabem disso, né? Vamos fazer aqueles blocos de 3 para dinamizar, começando com Nádia, Wilson e Cíntia. Que belo. Vamos lá. Por favor, Nádia. Bem, eu já falei aqui algumas vezes para vocês que no presencial eu não falava, né? E não falava porque minhas leituras dos filmes acabam revelando muito de mim. E eu não me sentia à vontade para me expor. Só que aqui no online, depois desse tempo com vocês, eu já chutei o pau da barraca. Ainda mais depois daquele encontro de Navarro, que ele chutou tanto o pau da barraca ali. Eu falei, então deixa. Mas hoje eu estou com um problema, porque o Wilson vai falar depois de mim. Eu acho que o contexto que eu vou falar é tão diferente do que o Wilson sempre fala, né? Mas, enfim, aí ele vai me cacetar assim logo de cara, que geralmente ele deixa para cacetar no final. Mas, enfim. Não faça isso, não. O Wilson é uma pessoa singela, ele não caceta. Eu amo isso. Mas, veja bem, eu me lembro que no presencial, quando eu assisti esse filme, eu saí do cinema e falei para a Mel assim... só isso ou tudo isso? Né? Eu lembro. E esse filme me marcou muito,
Eu achei muito foda quando eu assisti. Só que agora, quando eu comecei a assistir o filme, eu não consegui me lembrar do que foi que tinha me marcado no filme. E isso é muito estranho, porque eu sempre lembro exatamente do que mais me tocou no filme. E eu não conseguia lembrar e fiquei sem entender. Aí eu tinha feito o Instagram salvando a pessoa. Aí eu tinha feito uma postagem no Instagram quando eu vi esse filme, e eu fui lá pescar quais foram as minhas impressões. E aí eu me lembrei, né, vi lá e me lembrei de que o que me marcou mais foram esses encontros da vida inesperados, e aquilo foi muito forte para a época que eu estava vivendo, e eu me lembrei que eu quis sacudir aquele caminhoneiro, assim, com toda a força, porque ele estava resistindo, né? Ele perguntou o nome da menina depois de 34 minutos de filme. 34 minutos de filme, ele foi perguntar o nome de Jacinta. E eu me lembro que na época eu quis sacudir aquele caminhoneiro. E eu me surpreendi, porque dessa vez eu me identifiquei totalmente com o caminhoneiro e eu achei ele até bastante flexível. Como as coisas mudam, hein, amiga? Por quê? Pois é. Porque, assim, quando a gente está nessa boleia de caminhão da vida, né, levando a nossa vida sozinho, trilhando essa estrada sozinho, fica cada vez mais difícil abrir a porta. Fica muito mais difícil abrir a porta. E porque os encontros, eles são maravilhosos, mas há desconforto nos encontros. E você tem que abrir mão. Você tem que mudar seus hábitos, né? Você tem que jogar o seu cigarro pela janela. Você tem que parar numa hora que você não quer parar o caminhão, porque para atender a necessidade de outra pessoa. E parece que isso se torna cada vez mais difícil quando a estrada vai se tornando mais longa. Mas o Rubem, ele traz toda essa rudeza, mas ele topa. Ele pensa em desistir, mas ele avança, né? E no final, ele quer aquela companhia novamente. Eu falei, gente, que pessoa evoluída é Rubem. Porque eu tenho descoberto nesse momento assim, que eu acho que eu não toparia, não. Eu acho que a boleia solitária me contaminou um pouco. E é isso. Então, para mim, o foco foi a forma de encarar esse caminhoneiro. 1 ano e meio, 2 anos... Não, deve ter uns 2 anos e meio, né? Que a gente passou ele. Por aí. Por aí. Como um personagem, como você pode rechaçar, não foi rechaçar, mas estranhar um personagem antes e depois se identificar com ele. É isso. Maravilha, que belo, né? É o que Borges dizia, né? É melhor reler um livro do que ler. Embora para reler tem que ter lido, né? Então, um filme, às vezes, acontece muito isso, né? A gente vê o filme em momentos diferentes da vida, já é outra sensação. Mas, belo comentário. Vamos lá com o Wilson, no bloco. Boa tarde, Irmandade. Boa. Quero ver agora o que é que eu vou falar depois do que Nádia falou. Não sobrou nada para mim. Olha, eu queria primeiro agradecer a vocês por esse filme. Que filme, viu? Até testemunhou o meu estado de espírito. Parecia que eu estava no céu. Nunca assisti um filme tão bom quanto esse. E olha que eu assisti um filme interessante durante a semana, na quarta-feira. Mas esse filme me deixou muito, muito bem mesmo. Que bom. Só lamento que Nádia não deixou eu falar primeiro. E tem uma cena que me deixou assim encantadíssimo. Quando eles estão eles vão visitar a irmã do Rubem e ela não está. E a Jacinta diz, não, eu não tenho pressa. E aí corta o cena e eles estão no lago
com o cachorro. Aquela mudança me deu um estado tão gostoso que eu não sei nem como explicar para vocês. Foi uma mudança tão... Eu achei assim que a sacada dos diretores em fazer essa mudança, mas me deu um bem-estar assim, inimaginável. Não consigo traduzir com palavras isso. Foi muito gostosa aquela cena. Bom, o filme todo é muito bom. Agora, o que eu fiquei invocado é isso que você chamou a atenção. O filme não tem som, né? Não tem música. Nem na boleia do caminhão, é num pedaço da boleia, porque você nem vê o caminhão inteiro. Um caminhão horrível, né? Que é um Scania cheio de madeira, com aquele som. E o filme bota a gente no céu. Olha como é interessante isso. E é um filme que se resume a 3 personagens. Porque o Fernando não existe, né? É apenas o patrão que mandou dar carona. São os 3 personagens o tempo todo e a família que recebe ela no final, mas também que é uma coisa muito passante. São eles 3 mesmo. E a gente acompanhando os 3 e torcendo pelos 3. Eu achei muito legal essa interação, essa identificação da gente acompanhando os personagens. E acompanhando tudo, como já falaram aí no chat, acho que o Teddy falou, no olhar. O olhar deles, qualquer gesto a gente pegava, porque o filme estava todo ali. E outra coisa que me chama a atenção é a exuberância da cena inicial com aquela Cássia. Parece aquela cena impregna a gente para o filme todo. É como se fosse a música inicial do filme de Eugênio Green. Porra, que bonito. Porque é a parte que é a injeção, e aí aquilo vai até o fim. E eu fico triste quando o filme termina, porque eu queria que continuasse. Eu queria acompanhar a próxima viagem deles. Eu também. Muito gostoso. Olha, Fabrício, você e Mel estão se superando e me deixando extasiado. Muito obrigado mesmo. Viu? Luiz, a gente se emociona. A gente sempre fala que o importante não é gostar do filme, né? Mas conversar sobre ele mesmo sem ter gostado. Não, foi muito bom, foi muito bom. Mas quando gosta é melhor, né? Quando gosta é melhor. E você nos emociona, Luiz. Obrigado. Sempre linda a sua participação. Começamos hoje... Maravilha. Na casa nova, aqui estamos também na mudança, agraciados. Vamos fechar esse bloco com Cíntia. Que bom, Cíntia. Nunca mais tinha ouvido você falar. É mesmo. Pois é, mas que responsabilidade depois de Wilson e Nádia, meu Deus. Eu já sou meio tímida. Mas, enfim, eu não tinha como não falar. Eu falei, vou botar inscrição e vou apertar Enter logo para eu não... Tipo assim... Não tem vocês, esse 2021, estão... Meu Deus, sinceramente, a trilogia do amor, quadrilogia, quintologia, não sei o que é. Mas esses filmes que vocês estão escolhendo, assim... Eu só não falei nas outras porque realmente não deu tempo, porque me tocaram profundamente. E, enfim, eu terminei o outro... como era o nome do outro? Filhos da Esperança, não foi? Um pouco marcada pelo poder das crianças, assim, porque a gente estuda teoricamente, até biologicamente, que nossa função última como espécie é se reproduzir, né? Que essa é a força que nos guia instintivamente, e isso está impresso em nosso DNA. E essa neném nesse filme, gente, o que é essa neném, sabe? E quando eu terminei o outro filme... Filhos da Esperança, porque eu sempre reclamei de menino chorando em avião, em ônibus, eu ficava puta da cara. E aí eu terminei o outro filme assim, tipo, nunca mais na minha vida eu reclamo de menino chorando. Porque tem uma poesia. A gente terminou o encontro e tal, eu tive que sair mais cedo, e tinha um menino gritando, mãe, eu falei, grite, pode gritar. Coma chocolates pequenos, igual na tabacarias. Tem uma força nas crianças realmente incrível que eu nunca tinha me alertado. Acho que foi a Daniela que falou sobre a fertilidade feminina. Eu não me lembro do último encontro, mas eu saí com isso muito marcado em mim e que eu senti novamente. Então, eu concordo com você, Mel, quando disse que foi uma sequência de filmes sobre amor, porque esse neném foi uma coisa linda. E, assim, não quero demorar muito. Que filme bonito, Estado de Êxtase. Uma das cenas que me marcou, dentre muitas, foi a que vai mais pro fim do filme, que até o Jamile estava vendo se ela estava aí presente, porque Jamile pira nessa parte mais das imagens e tal, do que elas significam.
E ele olhando pelo retrovisor aquelas toras, né, cortadas que estão ali no caminhão dele, e ao mesmo tempo procurando a casa para deixar ela. E o que é a vida se não isso, né? Pô, velho, eu achei isso aí incrível, eu achei isso aí maravilhoso. E aí logo depois ele acha a casa que vai deixar ela e ele se lança e fala assim, eu vou fazer uma viagem. Ele dá tchau e depois ele, eu vou fazer uma viagem e tem umas paisagens bonitas e vem comigo, sabe? Vem comigo. Nossa, muito incrível, porque aquela cena que abre o filme de poda, né? De um pouco de devastação que nos marca, né? E aí o filme terminar com isso, assim, eu não queria que continuasse não, Wilson, pra mim a vida é isso aí, sei lá o que é, não tem resposta mesmo não. Fabrício falou um negócio muito forte, que eu até anotei, a vida que não tem destino claro para nós, uma vida que não tem um destino claro para nós. E é isso, me lembrou também o Encontro Marcado de Sabino, e tá bom. Obrigada, gente, vocês são demais. Que massa, um dos meus romances prediletos aí, o Encontro Marcado de Sabino, que bom que você tocou nele. Que lindo, é tão lindo ver o filme fazendo isso com as pessoas. E olha que coisa, né, começando com o que Cíntia lembrou do Filho da Esperança, sobre a frase, né, que uma das personagens fala, sobre olha o que é o mundo sem o ruído das crianças, sem o barulho das crianças. E o filme fecha com os ruídos. O filme fecha com as vozes de crianças, né, aquela zoada e tal, e porque naquele filme tinha 18 anos que não nascia ninguém, né? Era terra sem crianças. Então, olha só, e a gente já discutiu isso aqui, em Lacombe e Lucian, em outros, sobre a questão da infância e adolescência, né? Como o nosso mundo não se prepara muito, não valoriza muito as crianças, a não ser pelo consumo a partir dos pais, né? Como compradores, mas não tem, assim, uma preocupação do mundo com as crianças, né? Da sociedade, eu quero dizer. A gente já discutiu isso no passado, é um tema complexo aí, mas sempre a gente vai retomando. Da japonesa, né? Também, no filme Segredo das Águas. Mas eu vou retomar só uma coisinha de Nádia, que fez uma fala muito bonita e que nos leva a pensar assim, o filme é simples, entre aspas, simples no sentido mais complexo da palavra, né? O filme é simples, mas Nádia falou aí da boleia, né? E de como termina, né? Quer dizer, termina o Rubem, a Cíntia também falou disso, convidando Jacinta para continuar com ele na boleia. Então a gente pode ver essa boleia como algo metafórico também, se quisermos, né? Sendo esse filme aberto, como algo metafórico daquele espaço, digamos assim, fechado, restrito, exíguo, do coração dele, vamos dizer assim, né? Que só cabia a ele e sua solidão, né? E sua reflexão sobre saber que tem um filho, mas que não o vê, né? Saber que tem uma irmã, mas a vê muito pouco, e de repente ele se vê invadido, ele não pode mais fumar o cigarro, ele não pode mais manter seus hábitos ali, né? Por uma questão de relação com o outro, ele é forçado a colocar na metáfora, no coração, uma outra pessoa, mas no final é ele que já está convidando para o espaço essa outra pessoa, né? A transformação, a gente discutiu isso também em Transformação dos Personagens, nesse filme é bem sutil, que eu falo que gosto muito, né? Em Dead Man, né? Um personagem que se transforma ao longo da narrativa radicalmente, em termos subjetivos. E nesse filme tem uma transformação, não chega a ser uma transformação, talvez, porque o Rubem essencialmente sempre esteve ali, de alguma forma, né? Ele estava sob circunstâncias ali, mas estagnado há 30 anos, talvez, ali na situação de rotina fechada, né? E enquanto, com algumas pausas, mas como ele depois se abre, né? Acho que foi bonito isso que Nádia trouxe também. E o Wilson trouxe uma coisa bacana, né, também, que me lembrou, só para encerrar, algumas coisas na vida, essas surpresas da vida, né? Como eu já falei aqui antes, né, então não tem mais problema falar, eu sempre fui meio antissocial, né? Tive sempre um certo receio, sempre fui muito fechado, isso é sabido, a família me considera fechado e tal, os amigos. E eu não gostava de viajar em viagens coletivas, assim, de grupos, né? Minha mãe se esforçava muito, vai ter uma viagem quando eu era da igreja, né? Vá com os adolescentes lá da igreja, não quero. Eu nunca queria ir, até porque eu não conhecia ninguém, eu não queria ir. E às vezes era uma viagem de 3 dias só, né? Porra, só? Mas 3 dias pode ser uma eternidade. Era um inferno, para mim eu ia adentrar no inferno.
E eu sempre voltava dessas viagens com um amigo, que normalmente tem amigos que eu fiz, são amigos até hoje, que eu fiz nessas viagens, sabe? Acontece a vida. Às vezes pode não acontecer, mas é tudo muito novo, e é uma viagem, e as pessoas também estão se conhecendo. E eu acabava também fazendo amigos, e era maravilhoso. Depois eu disse assim, por que eu não queria ir? Né? Que maluquice. Na outra eu repetia tudo, mas por que eu não queria ir, né? Então a vida tem isso, a vida nos força a abrir, a abertura. É isso. Eu só respondendo aqui, a Cíntia está uma dúvida também que é de graça, né? Como que foi filmado daquela forma? Isso é interessante. Sim. Porque foi uma decisão que participou da concepção do filme, que o diretor coloca isso de forma muito, muito decidida, inclusive nas entrevistas que dá, porque ele disse que quando ele decidiu essa forma de filmar, o filme se resolveu para ele. Que era o quê? Basicamente, o filme ele se passa basicamente em 2 ângulos, né? É como se fosse do vidro da Jacinta para dentro e do vidro do Rubem para dentro. Então, isso aconteceu basicamente de 2 formas. Existem as estruturas, né, que você coloca, é bem difícil isso, essa foi uma das maiores complexidades de filmagem do filme, porque é bem difícil você filmar em movimento. Então, são câmeras ali acopladas, com um sistema próprio para isso, e também foi recriado uma boleia sem ser a do caminhão. Então, tem determinadas... É a mágica, gente. Vocês ficam querendo destruir a mágica. Então, basicamente, foi feito dessa forma. Que é o que determina no filme como esse, a escolha do diretor de como vai filmar. Né? Ele antecipou isso e ele planejou isso. Uma vez que você fez a amarração desse planejamento, ele conduz com muito mais facilidade, né? Para poder executar o projeto. E ele definiu realmente os ângulos. Né? Ele definiu com muita precisão. É isso, vamos seguir então o próximo bloco, tá? Maravilha de conversa, com Davi, Márcio e Eleazar no bloco de 3. Vamos lá, Davi, nosso costa-riquenho baiano. Oi, gente, boa tarde. Buenas. Ai, gente, eu gostei muito do filme também, eu gostei muito. E já muita coisa já foi falada, foi dita, mas eu precisava falar também para deixar aqui as minhas impressões. Aí tem... nem sei por onde eu vou começar. Tem várias coisas. A primeira, aquele silêncio no início, na verdade, para mim, me incomodou um pouco. Mas depois, eu fiquei pensando que aquele silêncio era representativo da solidão de Rubem. Uma solidão assim, bem existencial. Não tem nada a ver. E também o fato de que ele seja um caminhoneiro, aí, que é usualmente um ofício que fica muito tempo, verdade? Isolados, viajando sozinhos, na estrada. Esse ofício muito metafórico da vida dele, muito metafórico da solidão que ele experimenta. Mas aí o que eu fiquei achando é como a vida é imprevisível. E em qualquer momento acontece alguma coisa que muda completamente sua vida. E transforma ela. Aí, Jacinta, ela tem, ela é aquele gatilho que mexe nele. E aí começa a transformar a vida dele. E eu ficava pensando também naquele negócio, que quando você vai dirigindo, você está aí no seu carro, no caminhão, aí poucas vezes você colocar R para ir para trás. Você vai para frente. A vida é isso, você vai para frente. Você vai avançando. E aí, naquele avanço, você vai evoluindo também. Você vai se transformando. E você vai mudando a sua existência. Jacinta tem ela, na verdade, ela não faz nada. Ela só está aí sentada. Mas ela tem alguma coisa que ele conseguiu enxergar nela e que transformou a vida dele. E eu gostei muito disso, porque você pensaria que aquele cara é um cara bruto, é um cara assim... mas não, ele tem uma sensibilidade que permitiu ele identificar nela alguma coisa especial, alguma coisa
legal nela, alguma coisa assim, na criança, naquelas duas, que ele queria ter. Eu acho que ele viu alguma coisa que ele estava carente, que ele queria. E aí, quando ela chegou, saiu aquela família enorme para receber ela, todos abraçando, perguntando, ele ficou olhando assim como, poxa, isso aqui é possível. A vida não tem que ser uma vida solitária, a vida tem outras opções. E eu acho que é isso, é como ninguém conhece a história dele, mas ele acabou sozinho por alguma razão que ninguém sabe. Mas como que naquele momento ele achou, eu não preciso ficar nessa condição, eu não preciso ficar naquela solidão. Eu tenho opções, eu posso ter uma vida nova, eu posso construir. E nem sabemos se Jacinta realmente queria sair com ele de novo, não sabemos se vai rolar alguma coisa, mas a coragem dele, na verdade, quando eu estava assistindo o filme, eu pensei, esse cara não vai falar, esse cara vai ficar assim mudo, aí vai montar no caminhão, vai embora. Quando ele conseguiu falar para ela e convidar, fazer aquele convite, eu fiquei muito surpreso, um cara corajoso. Eu acho que eu teria voltado para o caminhão, vou embora e não falo nada. E aí depois fico 6 meses me lamentando porque eu não falei. Porque eu sou assim. Eu não tenho aquela coragem que tem Nádia de pegar o touro pelos cornos. Aí não tem essa coisa. Aí eu gosto muito disso. E só para fechar, eu concordo com o Wilson. Aquela primeira cena das árvores com a luz do sol assim, entrando, uma cena maravilhosa. Eu gostei tanto que eu coloquei assim no Instagram, aí nos stories, aquela cena assim, inicial, porque foi uma cena muito bonita, muito bonita. É isso. Maravilha, obrigado. Vamos seguir o bloco com o Márcio, depois da Alejandra. Eu acho Márcio. Que vai fechar o bloco, né? Beleza. Márcio. Boa tarde a todos. Estão me ouvindo aí? Boa, grande Márcio. Primeiro... Você e o Galo. Não, o Galo parou. Mas o Galo pode até cantar com o que foi dito aí, que eu nem ouvi o Galo cantar. Que Nádia, Wilson e Cíntia começaram já botando para quebrar. Aí depois veio o Davi, a galera tá inspirada hoje, cara. Rapaz, duas coisas me chamaram a atenção. A primeira é a ideia do homem sisudo, né? O cara sisudo, como a Nádia falou, às vezes você fica meio sisudo com tanta coisa que aconteceu com você na sua vida e você fica meio assim, redutivo com algumas coisas, não se abre, né? Não liga para nada, e fica meio assim sisudo no seu canto, todo mundo se lasque. Mas aí vem uma coisa que desarma. O que foi que desarmou ele? A criança, né? A criança desarmou. Porque a criança, aí eu entendo agora eu entendo porque eu não sou casado, mas eu entendo porque muitos casados falam que um menino, uma criança, suaviza a relação quando ela está um pouco... Simone, diga lá, Simone. Olá, gente, boa tarde, me ouvem? Sim. Não vou abrir a câmera porque eu tô acabada aqui, mais do que espatifada. Minha sala tá sem telhado, a entrega não foi feita, não trouxeram a madeira, o pessoal veio trabalhar, não teve como trabalhar, e eu estou aqui feliz. Caminhão. Que a arte faz com a gente, né? Assisti o filme agora, quando não deu certo o que tinha programado para hoje, que era cobrir a minha sala, porque tem uma trovoada para chegar em Alagoinhas, mas ela está respeitando essa minha situação complicada. Mas, assim, que poesia. Eu entrei naquela boleia, eu viajei com o Rubem. Gente, só me deu assim uma agonia com aquele banho dele, mas depois quando ele abre o fundo do caminhão e bota aquele sobretudo, não sei como chama, e ele volta todo arrumado e ela já está conversando com outro cara. Que cena linda. Mas assim, não entrei para falar do filme, não. As falas foram poéticas, mas tudo muito lindo. A minha tarde terminou assim, em uma leveza, e eu vou passar a noite vendo as estrelas da minha sala. Que está até interessante. Mas eu entrei para dizer disso, dessa poesia. E aí... O que me tocou foi o seguinte, a gente, há algum tempo atrás, compartilhava copo. Cara, quando ele dá o chimarrão para ela e ela aceita, meu Deus, onde estarão os Rubens agora? Né? E as Jacintas,
eu já peguei carona e fiz amizade de infância, viajava de ônibus, assim, que tinha até galinha, e fazia amizade de infância. Como eu fiquei viúva muito cedo e não sabia como criava a gente, a todo mundo que eu encontrava eu perguntava, como é que você criou? E aí uma senhora tinha tido 18 filhos e me disse que todos eram doutores. Aí eu disse, me diga, como criou? Nenhum virou bandido. Ela, não. Como que a senhora criou? E ela me disse assim, fazendo o que mandava o coração. Se eu encerasse a casa, e eu botava todos no terreiro. Se ele ligasse o rádio e me incomodasse, mandava desligar. E pegava o cinto, quando batia um, batia em todos, porque pé de galinha nunca matou pinto. Então, assim, e aí eu fui, fazia terapia, assim, com todo mundo, encontro, faço amizade de infância. E aí fiquei, meu Deus do céu, como é que vai ser agora? Como beijar em pé? Como compartilhar um copo? Como pegar uma carona? E aí eu me lembrei do seguinte, vocês são a minha boleia, sabe? Desde que começou a pandemia, a minha casa, aos sábados e às quartas, é festa. Foi sendo festa, a gente se preparava, tomava banho e se perfumava para receber vocês. Cada rosto, cada pessoa. E assim, a gente se sente tão íntima que quando alguém fala alguma coisa no grupo, que a gente sente meio assim, a gente vai no privado. E aí diz, Davi, o que é que você tem? Davi, tô falando por causa de você, porque você disse assim, a gente se arrepende, preciso falar, porque vocês salvaram o meu dia, salvaram a quarentena. Então, assim, como a vida se reinventa e como a arte nos salva. Né? Porque, assim, quando a coisa começou a me pegar, eu disse, meu Deus, como é que vai ser? A gente já teve democracia, a gente já teve tudo isso, e assim, mas aí e aí eu me lembrei, teremos sempre, sim, uma boleia. E você, Fabrício e Mel, e quem está aqui na minha tela é João, o Wilson, Eleasa, que só está a foto, Davi, Maria, sua fala é ótima, apareça sempre. Vitor e Fabrício e Mel. A Eleasa apareceu agora. E Cíntia, que tirou o rostinho e que falou tão bonitinho. Então, assim, a tarde foi de poesia. E João. E Márcio. A tarde foi de pura poesia. Obrigado por carona nessa boleia. Vocês... E mudaram a minha vida, gente. Eu estou reformando a casa. Eu que nunca morei em casa, assim, eu nunca fiquei, eu nunca gostei de casa, eu nunca gostei de gente, eu nunca gostei de tanta coisa, assim. Sou uma pessoa meio... Mas aí eu fui agraciada. Eu tive Clarice, e você lê Clarice, você se acaba, né? Ou você se encontra, ou você se destrói. Eu me destruí. Reformei a casa, tomando bagunça. Mas obrigada por essa boleia. Obrigada por me salvar. Um abraço para Trasíbulo. Tete está hoje aqui. Tete, você faz falta. Enfim, somos uma grande família. E os outros é porque já estão sempre. Então, obrigada por essa carona. Um grande abraço. Cadê Jamile? Cadê Jamile? Jamile fez aniversário ontem, aí viajou. Eu botei ela para fora de casa. Obrigada pelo carinho por Jamile. Beijo para ela de aniversário. Obrigado. Desculpa aí. Eu costumo dizer que a grande vantagem desse espaço, e que nenhum outro consegue fazer, ainda que fale de cinema, é que Fabrício consegue fazer com que isso não vire um divã. A gente entra aqui, eu entrei para falar que não tinha nada a ver, mas Fabrício vai lá e pega a coisa e dá um... Enfim. Então, por isso que eu tomo a liberdade de entrar, Fabrício. Mel, beijo. Tchau, um abraço para todo mundo. Beijão. As suas falas são sempre maravilhosas também. Sempre autênticas e sempre... Nunca vamos esquecer acho que foi uma das primeiras participações de Simone com Edgar Navarro, lembra? Lembro, estava gravado. Aquilo foi engraçado demais. Todos nós acabamos de rir. Maravilhoso. Simone é atriz, né? Simone é... É uma grande espetáculo, Simone, você, viu? Foi para ouvir Ziba. Ziba na área. Boa tarde, pessoal. Boa. Primeiro, nossa amiga Simone, na verdade, é uma roteirista, é uma contista. Toda vez que Simone fala, o filme já está pronto. Eu não esqueço dela tentando comprar o filme Amor na mão do rapaz que vende CD, certo? Aquilo é um roteiro, dona Simone. Hoje, ela veio com a história, rapaz, eu estou imaginando o título. Prévia de uma trovoada numa sala sem telhado. O roteiro está pronto. Depois, ela achou que foi pouco. Não, hoje é sábado, carnaval, está pouco. A trajetória dela com a mãe de 18 filhos. São roteiros. Isso aí é umas coisas que ela fica soltando aí pra gente. Mestre Vitor, para eu não correr o risco da delegada hoje mandar um processo,
eu não vou falar não vou falar da curadoria, vou pedir a vossa licença para assinar eletronicamente o que você falou. Se você permitir, eu vou assinar junto com você eletronicamente. Agora, eu peço desculpa a todo mundo da Irmandade aí, porque eu vou discordar de quase todos os comentários. Rapaz, nós somos, muitos de nós, certo? Nós somos duros mesmo, eu não tenho coração, eu penso muito com o meu estômago, certo? A gente que é pobre, por exemplo, certo? Eu fico imaginando as pessoas que têm muitas posses. Férias significa a Europa, significa... Eu só conheço a palavra, Bariloche, eu acho que não sei invocar. Aí é o litoral norte. Férias pra gente, quando eu era criança, não, férias pra gente significa que eu não vou pra escola nesse período, aí vou brincar de gude, vou brincar de triângulo. A gente não tem esse recurso para pensar isso, e a gente é duro. Na Feira Livre, quando a gente vai, aí tem um rapaz lá que vende, ele mal resmunga com os clientes. E a gente chega ali, fica ali, passa 10 minutos parado junto dele, compra um negócio, passa 10 minutos, 20, nos troca a palavra. Na hora que não tem cliente, aí ele conta um bocado de coisa pra gente, a gente ouve. Tem uma moça que vende farinha, aí a gente chega lá, ela não conversa com ninguém, só faz responder sem uma certa sisudez. A gente fica ali, compra farinha, fica parado. Aí ela nem com a neta ela trata a neta normal. A gente só sabe. Aí no dia que está lá, aí vai criando isso, que a gente chega lá, compra, até para descansar um pouco, a gente encosta lá na barraquinha, aí a moça, depois de uns 30 minutos, a gente quase sem conversar, aí não tem mais cliente, aí ela fala, da forma que ela fala, é como um Rubem, quando é desarmado pelo olhar de Anaí, fala da neta. Cadê a neta, dona Rita? Não. Ela não vê hoje, não. Ela está terminando o ensino médio, então as provas rígidas, mas o olhar é outro, a expressão é outra. Um dia a gente, aí conversando rapidamente, aí ela vem farinha, essas coisas, aí vem de ovos caipira, não. Aí fala, não sei por que eu falo sobre pimenta e tudo. Passa 2, 3 meses, vamos falar, depois de uns 20 minutos descansando, para ir em outros barracos. Depois de 20 minutos que a gente está parado, ela tinha um saquinho com 10, 11 pimentas assim. Eu lembrei de você, eu tenho aqui. Quer dizer, eu tenho um amigo, pessoal, por exemplo, quando o Rubens, rapaz, pense numa pessoa super terna, uma pessoa pura, não lembraria do filho dele quando recebeu aquela bicicleta. Você lembra quando ele descreve a cena? Que o menino olhou a bicicleta, que foi para um lado, foi para o outro, depois é minha mesmo? Quer dizer, ele tem aquela imagem, certo? Eu tenho um amigo que eu conheço desde o final da adolescência, é o Washington Queiroz. Quem não o conhece, não acha o Washington Queiroz rude, não, acha um grosso. Certo? O Washington Queiroz, a pessoa pensa que o Washington Queiroz é aquela ele jogando bola. O Washington Queiroz jogando bola, tem que dar perna que tire, porque ele divide, não quer nem saber se o outro lugar é uma perna ou se não vai quebrar, ele está dividindo. Mas o Washington Queiroz, como o Washington Queiroz fala de brasileiro hoje, você vê o tamanho do coração do Washington. Talvez por isso também o Washington estude tanto o vaqueiro. Quem não convive com o vaqueiro não vê a enorme pessoa que é um vaqueiro, certo? Mas quem não conhece acha que a pessoa mais brutal do mundo pensa que é um Átila, certo? Não, esse vaqueiro é o rei dos únicos. Mas não, então, eu acho que nós somos assim, certo? Eu estou falando vocês, não. Estou falando nós, alguns que estão assim. Certo? Na hora que ela vem, vem com aquelas 3 malas, e abre a porta, e ela bota uma mala, depois ela bota outra, aí depois tem outra cena, não, ele já está com as 2 malas para segurar. E outra coisa, para nós é muito duro a gente se desarmar, a gente sofre muito. Por exemplo, aquela cena que ela chega na casa da família, todo mundo vai recebendo, e ele vai ficando sozinho, todo mundo vai entrando, e ali rapaz, para algumas pessoas, para a gente, por exemplo, é muito doloroso a gente receber uma pessoa sem camisa. Chega uma pessoa em casa, não coloca logo a camisa e recebe. Nós somos, alguns de nós somos assim, certo? Então, ele não. Ali, ele praticamente ficou nu, ele sofreu, mas ele ficou ali, ó.
ficou ali, e o grande diretor, o grande roteirista, o que é que fez? Ele fica, e aí mestre Fabrício, é o que você falou, a gente não tem que ficar procurando o que não funciona. Ah, mas não funcionou, e porque ela saiu, porque... Não. É a forma de contar e a forma de nos pegar. Na hora que todo mundo sai, mas ele fica ali. Ele fica ali parado. Alguma coisa fez, ela saiu para conversar com ele. Pronto, aquilo ali, se eu já estava em outra história no filme, aquilo ali, pronto, agora aí não quero nem saber, eu vou para a galera, o filme é esse, um abraço, pronto. E outra coisa, eu fiquei imaginando, eu pensei muito em você, Fabrício, em você, dona Cameli, certo? Se tem mais algo, porque hoje eu não consegui resistir. Olhando aqui, eu não lembro, porque de vez em quando aparece muita gente pro cinema aqui, né? Hoje eu não identifiquei. Mas, rapaz, quem faz o filme tem um olhar, porque como é que escolhe aquela Anaí? Aquilo, rapaz, é para desarmar a gente. A primeira cena que a Anaí olha para a câmera, e pronto, aí eu não quero mais saber de nada, não, aí não quero nem saber. Aí já foi, tudo, isso é bom. Ganhei a Copa do Mundo. Muito obrigado a todo mundo da Irmandade. Boa noite.